Tô dizendo um adolescente comum. Ele não tá nem aí pro seu discurso, militante de esquerda. Ele não viveu. Ele não sabe o que são os anos Lula. Secretary General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. Secretary General, please. Não sabe. Como é que você vai conquistar essas pessoas? Como é que você vai conquistar esses adolescentes, esses jovens que vão para a urna votar? Esses jovens que se comunicam por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por intermédio de meme, eles não estão nem aí com o curso de formação. Eles estão pouquíssimos interessados em saber que o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, que o PSDB é o demônio. O que eles querem saber é como a vida deles pode mudar para melhor. E não se esqueça, eles não têm memória em relação ao período de 2002, 2003 a 2015. Então, tá na hora de cair na real, gente. Tá na hora de calçar as sandálias da humildade. Tá na hora de voltar pra base, como diria Mano Brown. Tá na hora de fazer política, reciclar os programas, mudar o discurso. Não a essência do discurso, mas mudar a embalagem do discurso. E buscar um exercício verdadeiramente democrata, como eu falei no início da minha fala aqui. Porque é o seguinte, para terminar, viu, gente? Tô abusando, eu sei disso. Quando as pessoas batem, elas ficam enfurecidas, porque muitos militantes de esquerda defendem Cuba e Venezuela, e eu respeito de maneira soberba as pessoas que defendem esses regimes. Eu acho que as explicações são muito plausíveis, muito palatáveis, factíveis, focadas na realidade. Eu acho que a Venezuela é um problema complexo demais para você chegar e cravar uma ditadura. Chega a ser até um absurdo. É uma simplicidade tacanha. Como Cuba também, porque Cuba ninguém fala que antigamente era a zona de prostituição antes da Revolução, né? Isso ninguém fala. Mas isso é assunto para outro momento. Mas do modo como as pessoas colocam essa defesa de Cuba e Venezuela, o que as pessoas pensam? Eles querem introduzir aqui o que os caras fazem lá. Não querem democracia. Ou a democracia do jeito deles. Eu quero essa democracia que existe aqui. Então a gente precisa definir o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer uma democracia ocidental, que para mim o modelo ideal é dois partidos, são dois polos. Trabalhista e conservador na Inglaterra, democrata e republicano nos Estados Unidos, União Cívica Radical e os peronistas, o judicialista na Argentina. É isso. Se for isso, beleza. Agora, se não for isso, se querem implodir com tudo, então é preciso aguentar com as consequências também. Desculpe, falei demais. Sou comunista, né? Então sou contra esse do bipartidarismo do Elias Aredes. Mas, lógico, a gente tem que entender onde nós estamos, qual é o cenário que nós estamos aqui do Brasil. Eu vou pegar um pouco do que o Léo provocou a gente, falando um pouco sobre o PDT. O PDT tem uma função muito forte nas nossas últimas discussões sobre política no Brasil, lógico, por causa da candidatura do Ciro Gomes, mas o PDT, desde a criação dele ali na década de 80, logo depois do PT, ele tem essa disputa aí, Brizola e Lula. Lula? Claro que custei entender. Eu cheguei aqui e fui visitar o Lula. Me recebeu como um imperador. Lá sentado, com o peito na frente, compreendeu? Dono do ABC. Então, isso que eu ia perguntar para o senhor. Não é uma questão de vaidade entre o senhor e ele, essa desavença? Ou tem... Não há desavença. Não há desavença. Não é uma vaidade, há uma incompatibilidade. pelo campo? Nós pensamos diferente. O Lula é a espuma da história. Ele não teve de entrar ainda em águas mais profundas. O Lula está dentro do sistema, a sua mente está dentro do modelo econômico, como o do Fernando Henrique. Só que o Lula vem por baixo, o Fernando Henrique por cima. Eles estão se acotovelando, as duas equipes, para executar o mesmo programa neoliberal. Tanto que tem muitos analistas norte-americanos, nas universidades, na imprensa, o programa do Lula de que acham, não é meio forte, não? Sim, mas qual é a diferença do Mercadante, desse pessoal lá do Lula, e da Conceição Tavares? Enfim, tudo isso, né? Falam que o Brizola tinha que ganhar lá em 89, outros já falam que o Lula e o Brizola tinham que abrir mão para o Covas ganhar em 89 e impedir o Collor, e esse discurso todo volta em 2020, mudando aí alguns atores, mas o mesmo discurso. Eu acho que
o PDT o que aconteceu com o PDT entre 89 e 2020, que é a grande incógnita, porque a gente sabe o que aconteceu com o PT, né? Nessa disputa que já vinha lá de, como o Elias disse, de 30 anos atrás, de 31 anos atrás. Mas o PDT acabou falhando muitas vezes na sua construção das cidades do interior. E isso pode colocar o PSB nessa conta aí também. O que acabou ajudando, querendo ou não, o PT a crescer como o único partido de esquerda. Como único não, mas como o partido mais forte de esquerda. Porque eu venho de uma cidade do interior, 50 mil habitantes. Fazer um partido de esquerda lá já é muito difícil. Então, nessas cidades, acabou que o representante da esquerda era o PT. Por que também isso? Porque o PDT e o PSB acabaram virando, vamos falar bem as claras aqui, partidos de aluguel. Então, qual é a função do PDT dessa eleição? A função do PDT nessa eleição está claramente ter base para o Ciro Gomes daqui 2 anos. E isso não está dando muito certo para o Ciro, apesar da candidata do PDT estar em segundo, estar tirando o Marcelo Crivella do segundo turno e podendo ganhar do Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, como mostram as pesquisas. Mas ali é a questão do Carlos Lupe, né? Que é onde o Ciro trabalhou, que é na Fortaleza e em São Paulo, tá dando errado para o Ciro. Tá dando errado para essa questão do PDT e do PSB juntos. Lá em Fortaleza vai ficar a candidata do PT e o candidato bolsonarista. Em São Paulo vai ficar o candidato do Dória e o candidato bolsonarista ou o Boulos. Aí como uma surpresa. Eu acho que o PDT tá meio que tentando se encontrar também. Porque faz um discurso que cobra o voto do PT, mas também quer beber um pouco na fonte do antipetismo. Ele quer beber na fonte do antipetismo, mas aponta o dedo para os petistas que não apoiam o PDT em alguns casos. Comportamento dúbio. Comportamento dúbio. Agora já começou o pessoal... lá no Rio de Janeiro, a Benedita tem que apoiar a delegada Marta, já agora. Igual o papo que tem aqui em São Paulo, tem lá no Rio de Janeiro também. Só que ninguém fala que o PDT tem uma candidata própria lá em Porto Alegre, onde a Manuela Dávila é primeira na eleição. E se a gente juntar os votos válidos da Manuela, da candidata do PDT e da candidata do PSOL, dá quase 50%. Se tivesse todo mundo junto, poderia resolver essa situação no primeiro turno, segundo as pesquisas, para não precisar ter mais 2 semanas respirando. E isso daí pode botar o PDT, pode botar o PT, pode botar o PSOL nessa conta aí, porque o que vale às vezes em Porto Alegre não vale em São Paulo, que não vale no Rio de Janeiro. Eu entendo que, por exemplo, lá em Belém, onde tinha uma candidatura forte, né, porque um ex-prefeito, candidato, todo mundo se uniu. Eu entendo que onde tem opções viáveis, está todo mundo junto, mas eu entendo também que tem erros aí dessa união, dessa estratégia, e que em alguns casos todo mundo errou. O PSOL errou, o PCdoB errou, o PT errou e o PDT errou ao fazer algumas leituras aí. Errou por enquanto, né? Porque a gente vai ver mesmo se errou, porque... vai que a maquininha, eu vou terminar como eu terminei minha última fala, vai que a maquininha do WhatsApp entra em funcionamento aí e surpreende a gente de novo. Mas teve muito erro de leitura dos partidos, eu acho. Ô Brazão, só complementando o que você falou, complementando não, nem fazendo contraponto, é só esclarecendo. E eu sei que você não abraçou a tese, só quero esclarecer mesmo. As pessoas da esquerda, elas estão com esse discurso, porque se juntasse em São Paulo isso, você até citou aí, né, de Porto Alegre, se juntasse todo mundo em Porto Alegre, daria quase 50%. Gente, essa tese tem validade até a página 2. Você sabe por quê? Porque o eleitor brasileiro o eleitor brasileiro não vota no partido, vota na pessoa. Isso. Eu citei aqui só questões matemáticas, mas eu sou contra essa tese da transferência de votos automática. Sim, eu também sou, Brazão. A gente tem que analisar a situação colocada. A frente de esquerda no Brasil não vai sair por intermédio de partidos, porque o eleitor não tá nem aí com partido político, exceto o PT. Mas de resto, terão que ser figuras. É isso mesmo que vocês ouviram. Terá que ser o Lula, o Ciro Gomes, o Márcio França. É esses caras que vão ter que se sentar. Porque é pra esse que o eleitor liga. O eleitor comum, gente, ele não tá nem aí o que pensa a Gleisi Hoffmann. Tá nem aí. Quem que é o presidente do PCdoB, Brazão? Nacional. A Luciana, vice-governadora de Pernambuco. Não tá,
garanto pra você, se perguntar pro eleitor comum, não tá nem aí também. Tá nem aí com o que ela pensa. Os caras querem saber o que pensa a Manuela Dávila, porque ela tem relevância. Sim. É duro falar isso? É duro, mas é isso, gente. É isso. Quando eu falo de política, eu não gosto de fazer a comparação com o futebol. Por causa desse preconceito que existe, né, que cronista esportivo só pode falar de futebol, não pode falar de outro assunto, mas eu não tô encontrando outra metáfora pra usar aqui. A esquerda brasileira quer jogar bonito num campo esburacado. Ela quer jogar como o Barcelona num campo cheio de problema, de buraco, de defeito, morrinho artilheiro, não tem marcação. Ela quer jogar bonito. Vai quebrar a cara. Tem que jogar de acordo com as condições que estão colocadas. As condições são essas. Tem que baixar a bola, tem que adotar um discurso mais humilde, discurso mais propositivo, tem que fazer uma junção das lideranças em prol de um programa único, tem que validar a existência do adversário, porque o que abriu espaço para o surgimento do fenômeno Jair Bolsonaro é porque desde 1994, PT e PSDB não fizeram política. PT e PSDB tentaram desqualificar o outro. Vou continuar nessa questão dos aeroportos. Eu gostaria de saber, candidato, como é que o senhor explica ter construído um aeroporto que na época custava 13,9 milhões e que agora custa 18 milhões a preços de hoje. E que esse aeroporto foi construído num terreno de sua família, num terreno de um seu tio, e a chave fica em poder dele. Isso não foi denunciado por mim, foi denunciado pela Folha de São Paulo. Também gostaria de saber sobre a pavimentação e a sinalização feita no aeroporto de Montezuma, em que também, coincidentemente, é uma obra do governo do estado de Minas e, surpreendentemente, quem tem uma agropecuária lá é o senhor e suas irmãs. Eu não acho, candidato, isso nada moral, nem ético. Eu quero responder à candidata Dilma olhando nos seus olhos. A senhora está sendo leviana, candidata, leviana. O Ministério Público Federal atestou a regularidade dessa obra. Aí sabe o que o eleitor comum pensou? Já que os dois não prestam, eu vou pensar numa outra alternativa. Tá aí, ó. Tá aí a alternativa. E outra coisa também. As palmas não valeram, hein? A última forma nas palmas aí. Ele quer mandar nas palmas. Deputado, presidente Fernando Henrique, você sugeriu Fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, Não deputado? é barbaridade. Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, e nada é nosso. fuzila ele, que é pra ele aprender. Eu acho que, olha... Se eu não peço o fuzilamento de Felipe Cardoso, ele jamais estaria me entrevistando aqui agora. E as pessoas são incapazes de fazer esse tipo de análise. Vou dar outra marretada. No domingo, o Globo soltou uma matéria. Eles procuraram os 4 primeiros colocados nas eleições de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Sabe qual foi a pauta? Eu quero que você elogie o seu adversário. Cite uma qualidade do seu adversário. Qualquer uma. Lógico que teve respostas irônicas, lógico que teve respostas meio atravessadas, mas muitos falaram. Benedita da Silva, Eduardo Paes, Alexandre Calil, João Vitor Xavier em Belo Horizonte, né? Os 4 primeiros colocados em São Paulo. E o Boulos cometeu um erro na minha visão, porque ele se recusou a responder. Gente, não é por aí. Eu vou dizer algo que pode assustar a audiência, mas tem gente de direita que dá para conversar. Tem gente conservadora que você pode dialogar. Você pode fazer política em alto nível. Aliás, por essas prévias de pesquisa, eu acho que o recado que o eleitorado está dando é o seguinte: olha, nós aos poucos estamos abandonando esse discurso raivoso, violento da extrema-direita e estamos nos deslocando para o centro ou para a direita. E a esquerda? Espera um pouco mais. Por que a esquerda espera um pouco mais? Porque a gente está usando uma linguagem, tem algumas linguagens que são para, por exemplo, candidaturas ao legislativo, certo? O vereador fulano pode levantar algumas bandeiras, usar certa linguagem que o candidato a prefeito não vai usar. Isso! Por que ele não vai usar? Porque o prefeito, ele vai ser o prefeito de todo mundo. Ele tem que ser mais amplo o candidato a prefeito do que o candidato a vereador, porque o candidato a vereador pode ser
vereador da educação, vereador do bairro X. Quer dizer, a gente vai entrar numa discussão se ele pode ser só disso ou não. Os votos de um bairro ou os votos de uma área vai dar a eleição para ele. E às vezes eu vejo assim, alguma comunicação de candidatos a prefeito, a prefeita de esquerda, que eu falo, isso aqui dialoga não só com a gente, mas não ganha um voto essa frase. Eu vejo esses programas de 30 segundos, pequenos, e eu falo, gente, mas qual voto que ganhou com isso? Quem que já não vota no PT ou no PSOL que vai votar ao ver essa propaganda? Porque só conversa com a gente, não fala a linguagem de outra pessoa, não fala uma linguagem fora